Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez a gente está de volta aqui no nosso canal IBN Eis-me Aqui. Estamos aqui reunidos, eu, Felipe Nogueira, junto com o nosso pastor Benício, nosso irmão Alan Douglas. Estamos aqui para que a gente possa discutir um pouco sobre um texto muito interessante, a nossa EBD virtual. Creio que você está em casa nesse momento ou no trabalho, mas que você possa acompanhar junto conosco, neste dia, essa reflexão da Palavra de Deus e aquilo que Deus tem para ensinar para as nossas vidas, para o nosso caminhar, nosso dia a dia. Primeiramente, vamos começar orando ao Senhor, com o nosso querido pastor, e em seguida a gente vai estar discutindo sobre esse texto do livro de Isaías, capítulo 6, com o tema O Controle de Deus e o Chamado em Meio à Crise. Amém? Vamos orar, pastor? Vamos lá. Graças a Pai, querido, vamos orar ao Senhor, para que Deus assim se faça presente nesse momento, que nós vamos desfrutar desta porção da Palavra de Deus para o nosso entendimento espiritual. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu poder no meio da tua igreja, pelo teu controle amoroso de Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que o teu nome venha a ser sempre glorificado, santificado na vida da tua igreja. Pai amado, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na vida da tua igreja, do teu povo. Pai querido, neste momento pedimos a direção do teu Espírito para nos conduzir na revelação da tua palavra, nesse tema tão sugestivo para a nossa época atual, devido ao que nós estamos enfrentando. Pedimos, ó Pai, a tua bênção, pedimos que o teu Espírito, ó Deus, testifica o Espírito de cada um dos teus filhos, ó Pai, sobre este tema que com certeza trará ao nosso coração uma luz divina vindo do teu trono, Pai. Amém. Assim, Pai querido, pedimos que nesse momento, se tem alguma pessoa aflita, ó Deus, passando por algum momento difícil, até de enfermidade, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa, que o Senhor possa adentrar a este lar com a tua poderosa mão, com o teu cuidado de Pai. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio ao que nós estamos vivendo, esse momento de crise, com essa pandemia, esse momento de isolamento, mas o Senhor tem aberto essa porta, desde já eu peço que você continue orando, por nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, o pastor Benício, a pastora Netinha, orando por esse trabalho. É uma porta que o Senhor tem nos aberto através desse canal, que você possa curtir, divulgar, e a palavra do Senhor, ela é semeada nos corações. Amém? Então vamos ao texto, O tema é o controle de Deus e o chamado em meio à crise. Isaías capítulo 6, se você puder, em sua casa, onde você estiver, abrir a sua Bíblia e ler junto conosco. Nós vamos fazer a leitura, Isaías capítulo 6. Eu peço mais uma vez que o nosso pastor ele possa ler aqui, na versão Almeida atualizada. Amém, querido. Vamos orar o capítulo 6 aqui, vamos ler essa palavra. E o tema aqui nessa versão é a visão de Isaías e o seu chamado. Ou seja, Isaías, ele teve uma visão e através dessa visão veio o chamado de Deus na sua vida. Diz o texto da palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 encobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. O verso 3: Clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra
está cheio da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Verso 8. Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. O verso 11. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruína e devastada. Verso 12. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra seja muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebito e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o tronco. Assim, a santa semente será o seu tronco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, por sua palavra, que continua sendo atual, não é, tanto no período do profeta Isaías, mas também para os dias de hoje em que estamos vivendo. E a gente vai, né, discorrer aqui, né, nesse papo aqui, papo de EBD, sobre esse assunto e aquilo que o Senhor tem para ensinar para as nossas vidas e para você também que está acompanhando aí o nosso canal. Primeiramente, né, a nível de introdução, né, gostaria de conversar aqui com o pastor Benício e meu irmão Alain sobre o profeta Isaías, né? Quem foi esse profeta? Qual foi a sua mensagem? Que período, né, esse profeta ele serviu a Deus, ele profetizou? E o texto aqui ele fala no versículo 1, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Então, assim, essa primeira frase já descreve, né, o período em que ele teve essa visão do trono. Mas quem foi o profeta Isaías, pastor Benício? O que é que a Bíblia diz sobre ele? Algumas informações sobre esse profeta. Isaías, filho de uma família que podemos dizer hoje, uma família que estava também no reinado, estava reinando, estava no meio de hoje podemos dizer que a nossa nação era uma pessoa que estava no governo. Tinha família, sangue real, sangue real, né? Tinha um sangue real. E até o nome do pai dele, Amós, e muitos confundem com o profeta Amós. Né? Amós é totalmente já outra descendência, não tem nada a ver com a descendência de Amós era Isaías. O filho mais novo de um dos reis, né? De um dos reis. De Judá, Joás, né? Tornou-se
também. Então era um profeta que tinha sangue real, era um profeta que muitos chamam de profeta palaciano, né? Ele vivia no palácio, fazia parte ali daquela cúpula da nação, não é? Conhecido também como um profeta menor, né? E a turma pensa assim, fala muito assim, em questão de profeta menor, profeta maior. Né? Não, porque Isaías era um profeta maior. Estou falando que esse Amós, que a turma, né, que é um profeta menor, e a turma assim, não porque menor, porque maior. A questão, irmão, é porque escreveu mais. Isaías relatou mais sobre o seu ministério. E Amós também teve a sua contribuição para a história do cristianismo, só que ele escreveu pouco. Né? A mesma coisa a gente pode observar que os livros dos evangelhos, a gente vai ver que cada um deles viveram com Jesus, andaram, mas eles tinham a maneira dele de como comunicar o que ele vivenciava naquele momento. Mas vamos voltar aqui. O que eu acho mais interessante na vida do profeta Isaías, que eu acho muito interessante, é o reconhecimento. Né? Reconhecimento, porque para ele não era fácil. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje, atualmente, né, a crise que nós enfrentamos, e através dessa crise tudo se abala, tudo que a gente está vivendo hoje, o tempo desse profeta, e ele foi levantado exatamente para aquele momento de crise que estava ali acontecendo, e a gente vai ver, ao decorrer estudando o livro de Isaías, a gente vai ver que com a morte desse rei, o rei Uzias, as coisas aumentou. E foi necessário aí ele ter uma visão de Deus, e através dessa visão receber o chamado. Mas como diz o tema, né, do nosso debate, da nossa escola hoje, né, em meio à crise, pessoas ser chamado, né? O controle de Deus, né, e o chamado no meio da crise. Então a gente vê aí que, diante de uma situação de crise, primeira coisa que a gente deve analisar, Deus está no controle. Né? E se Deus está no controle, Ele vai nos dar a direção, como deu a direção para aquele povo, levantando o profeta Isaías, e ele ali agora se torna conhecido como profeta messiânico, porque ele agora estava diante de uma crise, pregar algo de bom, algo de novo, quando o povo está vendo tudo que não está dando certo, está errado. Isaías, né, ele, assim, a sua palavra no grego, né, no grego não, no hebraico. No hebraico. Então, significa, né, o Senhor é salvação. E ele foi um profeta que ele pregou ali, né, entre o reinado de Uzias, também o seu sucessor Jotão, Acais, e foi até meados ali do reinado de Ezequias. Né? Tanto é que ele vivenciou ali aquela grande guerra, quando Senaqueribe tentou tomar Jerusalém, né? E ele foi um grande intercessor ali, né, que fez a mediação entre o rei e o Senhor, né, diante daquele, onde Deus ali enviou aquele milagre, enviou o anjo. Então, ele foi até meados ali do reinado de Ezequias. E a sua mensagem, né, o livro ele é dividido, né, são 66 capítulos, mas eles são divididos em algumas partes, e fala de julgamento, assim como também fala, como o senhor citou aqui, fala sobre as profecias messiânicas. Ou seja, ele também descreve ali, né, um tempo vindouro, uma salvação, uma restauração, né, para o povo de Deus. Então, esse é o profeta Isaías que a gente conhece, né, conhecido também como profeta maior, como o senhor comentou, não porque ele era maior que os outros, mas em questões de escritos. Né, ele é um dos livros, né, que tem grande conteúdo, então ele é considerado como profeta maior. Mas assim, a gente analisando esse texto, né, no capítulo 6, né, como eu falei aqui, ele o versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. Esse é
o capítulo do versículo 1, como o senhor falou aqui, do controle de Deus. Lembrando que o tema da nossa EBD aqui é o controle de Deus em meio e o chamado em meio à crise. Então, assim, quando a gente vai analisar, né, esse contexto em que o rei Uzias morreu, né, a gente sabe que, biblicamente, a gente não vai se deter na história do rei Uzias, mas foi um rei que começou bem, servindo ao Senhor, obedecendo. E já por volta dos 10 anos aí, a última década de vida, ele começou a, digamos assim, desandar. Né? Começou a traçar outros caminhos. Né? Tanto é que ele morreu, o Senhor enviou uma lepra, né, sobre a vida dele por causa da sua desobediência. Ele queria fazer aquilo que não era para fazer. E assim, de uma forma geral, foi um rei que começou bem, mas ao final ele começou a se distanciar dos caminhos de Deus. E quando o rei se distancia dos caminhos de Deus, a nação, ela vai junto. Né? Então a gente já havia havia várias crises nesse tempo aqui em que o rei morreu. Né? Primeiramente, quando o rei morreu, né, já ficou aquela questão política, né, onde assim, havia reflexão sobre quem ia assumir o trono, né, o próximo rei, se ele ia ser obediente ao Senhor, se ele ia excluir os cultos pagãos, tudo que estava acontecendo na nação. Então havia uma incerteza, né, daquilo que ia acontecer, né, politicamente na nação. Né? A gente vê também que nesse mesmo período em que o rei morreu, havia, né, uma crise econômica, como descreve se o senhor puder ver aí, pastor, no capítulo 10 e o versículo 1 e 2, havia uma crise econômica também instalada no país, né? Havia uma concentração de riqueza numa população pequena, né? Havia miséria também na grande população que vivia naquele período, né? Veja aí, pastor, capítulo 10, o texto versículo 1 e 2. Diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos. Verso 2: para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então a gente vê ali que digamos assim, eu até escrevi um comentário aqui, né? 50% da riqueza mundial, ela se concentrava apenas em 1% da população. Já nesse período, né, de Isaías, havia essa desigualdade financeira. Né? E aqui, como o senhor leu o texto, né, eles ainda diz um ai, né? Ai dos que decretam leis injustas. Né? A gente viu os magistrados, né, decretando leis injustas para roubar dos pobres, para tirar ainda mais daqueles que não tinham. Então havia esse sofrimento, né? Enquanto muitos gozavam digamos assim, de regalias financeiramente, a gente via um povo ali oprimido, né, faltando pão, faltando as necessidades básicas. Né? Eu lanço uma pergunta, me permito lançar uma pergunta. Diante desse acontecimento, o qual a palavra de Deus nos ensina que para cada erro tem uma consequência. Sim. Podemos dizer o que nós estamos vivendo hoje, a nossa nação atual agora, né, o momento atual, a nossa nação brasileira e o mundo está enfrentando. Será que isso não é uma consequência já de decisões erradas que foram tomadas lá atrás e isso vem perdurando até o tempo de hoje? A gente sabe que, né, existe um grande problema social, né, da nossa nação, né, que é a questão também que influencia muito a questão da educação, a questão da acessibilidade, né, as oportunidades também para aqueles que são, digamos assim, desprovidos financeiramente. Né, tudo isso são uma série de questões dentro da sociedade que acabam influenciando para que esse contexto, né, que a gente vê na palavra de Deus, ele se repita nos dias atuais. E pior ainda, né, essa crise econômica também, ainda ela já existe, né, parecido com o contexto da Bíblia. E ela está se tonificando ainda mais por conta, né, dessa pandemia
né, essa questão aí né, do isolamento que é necessário, né, para que a gente possa evitar maiores consequências, não é verdade? Mas por outro lado, em meio a essa precaução de saúde, a gente vê que famílias, né, que precisam trabalhar para ganhar o seu pão dia após dia, estão sofrendo, né, diante desse contexto. Né? A gente vê aí, Alan, se quiser comentar alguma coisa, a gente vê também um índice que já havia também instalado, isso muito antes desse processo de eleição, de transição, né? Já havia uma crise econômica, né, que foi consequência justamente de uma crise política que a gente vivenciou, né, que ainda está encaminhando aí, né, aquela questão da corrupção, né, que a gente veio ainda desde dos presidentes passados, né, aquele sistema de corrupção, de lava-jato, todas aquelas descobertas, tudo aquilo ali foi uma crise política. Né, o qual também influenciou também a questão econômica, né? Então, assim, quando a gente analisa, né, o nosso contexto atual, a gente vê uma semelhança, né, com o contexto que a gente está aqui discorrendo, né, neste dia, que é o capítulo 6 de Isaías, né? E, inclusive, falando desse lado econômico, antes de acontecer essa pandemia, as empresas já estavam começando a se recuperar ainda daquela crise que veio desde 2015. Sim. Só que com essa pandemia as coisas estão se complicando cada vez mais, e a revista Exame no mês passado lançou uma nota que fizeram uma pesquisa e viram que 66% das famílias brasileiras não estão conseguindo pagar suas contas em dias. Isso é muito sério. Então, isso é uma coisa que a gente vê que foi publicado referente a março. Então, se antes já estava sendo difícil os brasileiros conseguir honrar seus compromissos, com esse desemprego em massa agora, a gente vê que praticamente vai se gerando um caos social, porque muitos já foram desempregados. A gente sabe que empresas que estavam tendo dificuldade vão fechar as portas, e isso já é uma coisa que não tem como evitar, mesmo o governo ainda dando auxílio, mas a gente sabe que não é o suficiente, e é feito essa crise econômica, vai gerando várias coisas, entre a crise sanitária também, que a gente sabe que no Brasil mais 50% ou um pouco mais de 50% do Brasil não existe saneamento básico. Então como falou, erros do passado que vem se prolongando e afetando a nossa sociedade atual. Né? E a gente vê, né, nesse momento, né, a questão da crise política relacionada aqui ao contexto, né, a gente vê que houve uma transição de governo, mas ainda assim há uma certa, digamos assim, incerteza, né, dos dias atuais, porque ao mesmo tempo em que a gente vê, há projetos, há planos de mudança, entre outras situações, mas assim, é muito complexo, né, porque existe uma relação ali entre eles, né, os ministérios, né, o poder executivo, o poder legislativo, né, o poder judiciário, em que muitas vezes há divergência, e isso cria uma certa insegurança para a gente, né, a população, nós que somos cidadãos. Então, assim, há também essa questão política que ainda não está bem firmada, né? Isso. Nós, como igreja, o nosso papel não é assim, a gente defender o lado A, nem o lado B, não somos nem direita nem esquerda, mas o nosso papel como igreja, na verdade, é orar. Né, pelos governantes. Isso é bíblico, né? Toda a autoridade ela é constituída por Deus, e é nosso dever a gente estar orando, né, pelo governo, pelo presidente, né, pelo poder legislativo, executivo, para que, né, essa nação ela possa, né, caminhar em direção, né, a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Então a gente tem também essa questão política, a questão econômica, como a gente falou, né, a questão do desemprego que está piorando cada vez mais, né, pastor, que também é uma realidade aqui também do contexto, né, a gente vê enquanto nessa questão de isolamento, enquanto muitos, né, estão tranquilos, aqueles que têm poupança, aqueles que têm uma reserva, sua vida financeiramente bem, eles conseguem até
né, é se segurar, mas enquanto outros que lutam dia após dia pelo pão, as coisas já são bem diferentes. E essa população, como era nesse tempo aqui, né, a população desprovida é bem maior do que a população que concentra a questão da riqueza no nosso país, né? Mas também havia, pastor, no contexto bíblico havia uma crise moral. Veja aí o capítulo 5, né, o capítulo 5 e o versículo 20. O que é que diz aí? Diz assim: ai dos que ao mal chama bem, e ao bem chama mal, que faze das trevas luz, e da luz faze treva, que muda o amargo em doce, e o doce muda em amargo. Isaías, ele fala categoricamente, né? Ai dos que ao mal chamam bem. Então a gente vê aqui dentro desse contexto uma crise moral, né? Porque assim, eu costumo pensar de que não é necessário a gente ser cristão ou fazer parte de uma religião para a gente saber o que é fazer o bem e fazer o mal, né? Isso eu acredito que a gente aprende desde pequeno, não é verdade, pastor? E nesse contexto aqui havia, né, aqueles que estavam havia essa inversão de valores, né, onde eles chamavam o bem, o que era bom, o que fazia parte do bem, eles estavam se tornando mal e fazendo ao contrário, o mal se tornando bem, ou seja, a luz transformando em escuridão e a escuridão se transformando em luz. E é o que a gente vê hoje. Na verdade, a gente pode, assim, até você que está em sua casa, se você for parar para pensar, tem coisas que antigamente a gente considerava era inapropriado e hoje em dia, né, a gente vê acontecer abertamente. Eu não vou entrar aqui em detalhes, em certas situações, mas a gente vê que coisas que eram inapropriadas, né, num tempo atrás, hoje em dia ela já se torna uma coisa natural, né? Uma coisa aberta, uma coisa, né? Ou seja, princípios, valores morais, eles estão sendo distorcidos, até o da própria família, né? Onde sempre foi preservado a família, hoje em dia já não tem mais aquela questão, né? Um padrão familiar, né? Há várias, né, bifurcações quando se trata de família, né? Entre outras situações, né, que a gente pode refletir sobre o nosso dia atual. E já havia nesse contexto, né, onde o rei, né, quando ele se afastou dos caminhos de Deus, a nação inteira começou a se desviar, a nação inteira começou a adorar outros deuses, a nação inteira começou a realizar cultos pagãos, a nação inteira começou a fazer o mal em vez do bem, né? Mas a gente também vê aqui, né, a crise espiritual, né, que o profeta descreve aqui no capítulo 1. Veja aqui, pastor, capítulo 1, o versículo 3 e 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Isso. Ele diz assim, o verso 3: o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Verso 4: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás, saíram da luz e voltaram para trás. Então a gente vê uma crise, né, espiritual. Né, nesse contexto, né, onde o profeta, inspirado por Deus, ele faz ele usa, digamos assim, de uma parábola, né, ele faz essa analogia comparando, ele diz que o boi conhece o dono. Isso. Né? O boi conhece o dono. O jumento conhece o seu lugarzinho ali da manjedoura, né? Mas Israel não conhece o seu
Deus, o seu Criador, não é verdade? E ele diz assim, ai, mais uma vez ai, né, pastor? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. Esse ai do profeta é uma afirmação de uma punição. Ai, vem algo aí, irmão. Você está fazendo errado, vem algo aí. E a gente pensando, né, nessa crise espiritual, hoje em dia, se a gente for refletir sobre não só a nossa nação, o mundo, mas a gente vai ver um contexto de crise espiritual. A gente vai ver a Europa, né, onde, digamos assim, a gente possa dizer que foi um continente onde mais saíram missionários, não é verdade? Hoje em dia, missionários vão de outras nações para lá. São enviados. Lá há diversas igrejas que são chamadas hoje em dia por pessoas que visitaram teólogos, são igrejas mortas, porque assim, esfriou, o povo se distanciou, o povo já não abandonou o Senhor, né? E a gente vê dentro da nossa própria nação, né? Onde a gente vê pessoas escarnecendo, né? Não se há mais respeito pela palavra de Deus, né? Pelo nome do Santo de Israel, o Senhor Jesus Cristo. A gente vivenciou aí, a gente viu aí durante o carnaval, série, a gente viu imagens de pessoas escarnecendo. Né, da imagem de Deus. Perdeu o temor e o tremor. Até mesmo a questão do respeito. Aquele que havia até antes. Porque assim, eu lembro bem que eu sei que o mal existe desde o Éden, mas pelo menos assim, na minha geração, na minha infância, havia um respeito muito grande. Ele não era pela assim, igreja, tão transparente o mal, né? Hoje igreja, ele está muito assim. Pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia as pessoas escarnecem, brincam, né? Ou seja, a gente vê um contexto parecido aqui, onde a Bíblia diz que eles blasfemaram do Santo de Israel. Ou seja, as pessoas estão blasfemando, né, com as coisas santas, brincando com as coisas santas, de abandonaram a Deus. Quantos que a gente conhece que eram dos nossos, andavam lado a lado conosco e hoje em dia abandonaram ao Senhor, né, se distanciaram, esfriaram, né? Eu me lembro, Felipe, que não sou tão velho não, né? Mas tenho uma certa idade. Mas eu me lembro que nossos avós, as pessoas mais assim adultas, a gente via que mesmo não era um evangélico, mas eles tinham aquela preocupação de estar falando dos ensinamentos do Senhor, falando sobre os 10 mandamentos, essas coisas. Existia aquela aproximação com Deus. Hoje a gente já não vê mais isso. A gente sente essa falta muito grande. Uma frieza, frieza total. Uma falta de temor. Ou seja, podemos assim dizer, uma crise espiritual. Crise espiritual. Uma crise espiritual, né? A gente vê, né, conforme o contexto, né, que a gente viu aqui, a crise política, quando o rei Uzias, né, que era piedoso, mas se distanciou, morreu, né, uma crise econômica, né, que a gente comentou, uma crise moral, inversão de valores, e a gente viu também a crise espiritual. E isso também se aplica aos nossos dias atuais, né? Em meio a tudo isso, a gente tem também essa questão, né, da crise humanitária, né, essa crise na saúde, né, que em meio a essa pandemia o nosso sistema de saúde ele não tem estrutura, né, para suportar o que está acontecendo. A gente viu em países bem mais estruturados, né, na Europa, como a Itália, a Espanha, o próprio Estados Unidos, né, a gente vê ali, né, o que está acontecendo. São países que têm estrutura, né, não somente de saúde, mas financeiramente recursos. Países de primeiro mundo. E mesmo assim, eles têm, num momento como esse, mesmo ele tendo um país de primeiro mundo, como ela falou, mas ele tem a preocupação de melhorar. E eu vejo hoje, eu estava até comentando com o irmão, se eu não me engano foi ontem, que foi necessário Deus permitir uma pandemia como essa para que o nosso governo olhasse mais para o nosso SUS, para a nossa saúde. Né? Se preocupasse mais, a educação se preocupasse mais, olhasse mais para a educação, porque
Por que agora? E por que esse canal aberto para ter as aulas e mesmo os nossos filhos na sala de aula e não permanecer essa revisão diária na TV? Não é? Essa é uma melhoria muito boa. Então a gente tem coisas, e isso aí eu vejo, sabe o quê? Controle de Deus. É o controle de Deus. Deus cria uma situação para o povo entender que é o controle dele. E por mais que a gente fuja de não fazer o que ele quer, irmão, justamente entendeu? Em meio à crise, né? O que a gente estava falando aqui no contexto, né? Quando o profeta ele entra ali no templo, né? Para orar, para buscar a presença de quem sabe, né? Numa situação de luto, o rei morreu, um luto, a nação de luto, e ele entra ali, quem sabe desolado, né? Até mesmo, né? Como a gente às vezes acontece, né, pastor? Com a esperança, né? Lá embaixo, pequena, né? A fé, né? Um contexto de tanta dificuldade, de crise, tantas complicações, né? Mas quando ele entra no templo ali, Deus ele dá a visão, né, do trono. Deus abre ali, né, em meio àquela crise que o profeta estava vivenciando, Deus vai e abre a visão do profeta, e a Bíblia diz que o profeta viu Deus sentado no trono, né? E os serafins, o versículo 2 diz que os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E versículo 3 assim, eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o versículo 4 descreve aqui na minha tradução, né, a atualizada e corrigida, ela diz assim, as bases do limiar se moveram, a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça, ou seja, as bases do templo, né, elas estrondavam, né, com a voz dos anjos que clamavam Santo, 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 e o templo se encheu, né, de fumaça, né? A Bíblia diz que as vestes enchiam, né, o templo. Então, num contexto de tanta diversidade, de tantas crises, né, Isaías ele viu o Senhor sentado no trono. E é o que a gente nessa tarde aqui nesse papo estamos refletindo com essa certeza que o que a gente está vivendo no momento atual, né, pastor, diante dessas mesmas crises, né, que o profeta vivenciou, que estamos vivendo hoje, né, de forma até semelhantes, a gente continua com a certeza de que Deus ele continua sentado no trono, no controle de todas as coisas, no controle do que está acontecendo, no controle da igreja, né, da nossa vida, no controle de você que está nesse dia, né, assistindo esse papo aqui, né, e a gente continua avançando, né, pastor, né, como igreja, com essa esperança de que Deus ele tem um controle de tudo. A gente viu, se a gente for analisar a história, a gente vai ver que a história da humanidade houve várias crises, né? A gente veio aí, nós já viemos de 2 guerras mundiais, né? A gente venceu, a gente sobreviveu a Hitler, podemos assim dizer. A humanidade está aí avançando. O Império sobreviveu na Terra mesmo, né? Sobreviveu a peste negra. Isso. Né? A gente vai ver tantas coisas que já aconteceram. Em 1919 teve a gripe espanhola também, que muita gente morreu. Então, assim, a gente vê, se a gente for analisar a história, a gente vai ver que na história houve muitos períodos em que houve guerras, houve pandemias, né? Houve esfriamento espiritual, né? O povo se distanciando de Deus, mas a gente vê que sempre Deus estava no controle, sempre Deus, interessante, pastor, é que eu já escutei já, né, alguns outros pastores que eu assisto, acompanho no canal, diz assim, Deus ele nunca é pego de surpresa. O homem ele é pego de surpresa. Não é? O homem ele é pego, ele é surpreendido, né? O homem ele, mas Deus não. Deus ele está tudo na palma dele, ele cuida até dos mínimos detalhes. E todas as coisas contribuem. E engraçado também que Deus também não pega a gente de surpresa, ele sempre revela. Nós sois santos,
É né? verdade. Não tem coisa alguma encoberta que ele não revele. Algo que vai acontecer, ele revela. Né? Na palavra, ele vai com tudo aqui que o povo vivenciou aqui, foi profetizado. Ele Sempre, levantou homens para matar sempre há um clamor, sempre há um clamor para o arrependimento. Né? Sempre há um clamor para que o povo se volte para Deus. Então, assim, Deus ele é um Deus de oportunidade. Né? Sempre o Evangelho é Deus em busca do homem. Deus sempre está convidando o homem ao arrependimento. Então, assim, a gente vê, né, em meio a tudo isso que está acontecendo, a gente tem essa certeza de que Deus está no controle. E em meio a essa crise, o chamado. Ele tem também chamado, né, para a minha vida e para a vida de vocês que estão acompanhando aí o nosso vídeo aí, né? Como assim uma vida, como assim um chamado, pastor? Como assim, né? A gente vê no texto aqui, que quando interessante é que o profeta, ele, como a gente leu vários textos aqui, ele fala, ai, né? A gente vê aqui no capítulo 5, ele diz assim, ai dos que se levantam de manhã e seguem na bebedice. O versículo 18 do capítulo 5 diz assim, ai dos que puxam para si a iniquidade. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam para o bem. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber o vinho. E a gente vê muitos ais. Muito ai, né? Ele fala no capítulo 1, versículo 4, ai desta nação pecaminosa, não é verdade, pastor? Mas quando ele está aqui no texto, né, que ele vê o Senhor sentado no trono, né, quando ele vê os anjos ali entoando aquele clamor, né, santo, 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 o capítulo 5 diz assim, então disse eu, ai de mim. O profeta, ele, né, ele olha para dentro de si, diante daquela, né, quem sabe aquela falta de fé. Às vezes acontece, né, pastor? A gente tem essa falta de fé. As coisas estão acontecendo, os problemas vem enfermidade. E Isaías ali, ele já teve uma convicção ali do chamado de Deus para a sua vida naquela visão. A visão que ele teve não vinha aleatório, não é qualquer um. Ele viu um Criador poderoso no trono. Estudiosos dizem que só 3 pessoas viram o trono na Bíblia. Isaías, João e Davi. Pelos escritos de Davi. Pelos escritos, quando ele fala, né? Quem é o rei da levantai as portas, né? Aí vem o rei da glória, né? Então assim, né? Estudiosos dizem que... Então assim, ele já foi um grande privilegiado, né, em ver o trono. Né? Mas aí, quando ele vê, ele tem aquele choque para a sua pessoa. Ele disse tantuais, né, sobre tantas situações, ali naquele momento ele diz, ai de mim. Olha com crise. Estou perdido. Né? Então a gente vê, né, pastor, que houve... Quantas pessoas agora estão se achando perdidas nessa crise que nós estamos enfrentando, né? Justamente. Perdido. Né? Quando nós falamos em crise espiritual, eu acho que a crise espiritual, junto com a crise econômica, ela vem junto. Porque quando a economia, quando a dificuldade vem, quando falta o recurso, um pai de família, você começa a olhar assim, não é fácil. Né? Então, com certeza, isso vai abalar o espiritual. Né? Aí é quando a pessoa deve voltar-se realmente para Deus e dizer, não, peraí. Olhar para cima. Deus está no controle. Ele está no trono. Não é verdade? Primeira coisa, olhar para cima. Ver que Deus não está no controle. Está no controle de tudo. Segunda coisa é olhar para si. E ver, puxa, como é que eu estou diante de Deus? Como está a minha vida? O chamado. Se a minha segurança era no meu dinheiro, agora já pode não ser mais. Era no meu trabalho, agora já não é mais. Isso. Era na minha saúde, no meu vigor, agora já não é mais, podemos assim dizer. Não é verdade? E agora? Ai de mim, estou perdido. Né? E o chamado de Deus aí, diretamente, no momento de crise, para a pessoa, ela vem de 2 formas. O primeiro é você olhar para si
Disse, poxa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que sair, eu tenho que mudar isso aqui. Com certeza. Né? É o primeiro chamado, ele está mudando. Porque ele se sente tão inútil, porque ele disse, poxa, minha vida não é. Poxa, eu contemplei o trono. E só em olhar, só essa visão, eu sei como eu estou por dentro. Aí de mim, eu estou perdido, eu estou acabado. Aí Deus agora mostra que ele está no controle, né? E quando a pessoa, meu querido, está achando que está perdido, que não tem mais solução, meu irmão, aí é que Deus vai agir. É o que diz aqui no versículo 6, diz assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, Isso. que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então assim, Porque houve um arrependimento. a Né? gente O ato da pessoa dizer, estou perdido, ele olha para si e diz, poxa, estou perdido diante dessa situação. Aí Deus viu um coração, um arrependimento. no meio da crise, né, a gente precisa, digamos, primeiro olhar para cima. A gente vê que Deus continua no controle, assentado no trono. Né? Em segundo lugar, a gente vê o profeta, ele olhou para dentro de si, né, e ele começou a refletir sobre a sua vida, como ele está diante de Deus. Né? E a gente vê esse sinal de arrependimento quando ele reconhece, né, quão miserável ele é, que ele diz, ai de mim, estou perdido. Né? E a gente vê aqui a restauração de Deus, quando Deus envia o anjo com a brasa e toca os lábios dele, que ele mesmo afirma que eram impuros, né? Até para entoar, né, aquele cântico que os anjos estavam ali cantando, santo, santo, e ele reconhece naquele momento que estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios, né? E habito no meio de um povo de lábios impuros. Então assim ele reconhece a iniquidade dele, né, do povo que estava ao redor dele. Né, mas a gente vê aqui que diante desse arrependimento, como o Senhor falou, Deus ele vai ali, envia, né, um anjo com a brasa, né, e restaura, né, a vida dele, né, o purifica, digamos assim. E diante disso aí também, em seguida há um convite, né, pastor, como diz assim no versículo 8, depois disso, em seguida, né, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E ele disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, dentro desse contexto aqui, e diante do que nós estamos vivendo, uma crise, né, é notório, e o chamado, diante do controle de Deus, o chamado para quem já foi chamado. Qual seria a atitude? O que é que vocês acham? Alguém que já, um pastor, um evangelista, um levita, um diácono, que já tem esse chamado, já foi chamado diante desta crise, sabendo que Deus está no controle, qual seria a atitude para esse que já tem o chamado? Bom, justamente é como a gente viu o texto aqui, a gente viu que no capítulo 1, né, ele fala que muitos abandonaram a Deus. Né? Isso é uma realidade, né, não somente nesse contexto, mas nos dias atuais. Como a gente comentou aqui, há pessoas que um dia estavam conosco e hoje em dia não estão mais. Abandonaram, se distanciaram, seja por qualquer tipo de problema. Mas a gente vê, conforme o texto, né, quando a gente vê aqui esse sinal de arrependimento, esse sinal de Isaías, de reconhecimento de que está perdido, que o pecado, né, está sobre a vida dele, né? Então tenha essa esperança, que é a esperança da restauração de Deus, né? Independente, né, daqueles que se distanciaram de Deus, daqueles que até abandonaram o seu chamado, a partir do momento que há esse reconhecimento, que abandonou o Senhor, que está perdido, que se distanciou, há sim uma esperança de restauração, há esperança de uma mudança, de uma cura, né? Até porque Deus aqui nesse contexto aqui, ele fala do livro de Isaías, o profeta ele fala sobre julgamento, né? E uma série de coisas a gente vai ver. Mas na segunda parte a gente vai ver quando ele já fala de salvação, da era messiânica,
da graça salvadora, né? Então, assim, a graça, ela alcançou as nossas vidas e alcança também aqueles que estão distantes, né? A gente nunca pode pensar de que não há esperança, até porque ele descreve aqui no texto que o senhor leu, ele fala aqui no finalzinho sobre o terebino e o carvalho. São plantas que, ainda que derrubado e cortado o toco, assim ainda a semente continua Continua a semente. né? E a gente vê também um texto parecido lá em Jó, quando Jó fala que a árvore cortada, e ainda que for queimado o seu tronco seco, ao cheiro das águas brotará. Então a gente tem essa esperança do controle de Deus, essa esperança de quando a gente olha para dentro, reconhece que estamos perdidos, que no meio dessa crise, quantos precisam se voltar ao Senhor no meio dessa crise, quantos abandonados estão distantes, na verdade, nesse momento de crise e turbulência, na verdade, a gente vê uma porta aberta, e essa porta aberta é a porta da salvação, é a porta da restauração, é a porta o caminho para se voltar, né, ao Pai. Né? E quando a gente se volta, né, há esse convite, né, que é quando a gente olha para cima, Deus no controle, a gente olha para dentro, vê, né, a nossa perdição, o nosso pecado, né, e depois da restauração a gente olha e vê ao nosso redor, né, quantos precisam ser restaurados. Então podemos dizer que a mensagem atual, no momento que estamos vivendo, é a mensagem do profeta Isaías. Ele profetizou, Deus está no trono, né? A graça salvadora vai vir. Então, é o momento da gente estar, Deus está no controle e Jesus vai voltar. Com certeza. Não é verdade? O momento é da gente se voltar para a igreja não, para a palavra de Deus. Né? A gente se voltar para a gente se rever, né? A gente vê que, assim, quantos assim eram religiosos, né, estavam acostumados a ir à igreja domingo após domingo, hoje em dia já não tem mais isso. Não tem mais isso. Não é verdade? Ou você é a igreja aonde você estiver, ou você não é. Então a gente vê o trabalhar de Deus, o controle até nessas questões. E a primeira igreja que Deus coloca é o nosso lar. Então, assim, a gente vê um grande movimento, né, com relação a isso. A gente passa a ter que ter culto no lar, a gente passa, né, a ter que se reunir em família, a gente já não pode, né? Então são coisas que a gente precisa se rever, como é que está a nossa família, como é que está a nossa casa, como é que está a nossa vida espiritual, né? E o tempo, justamente, a mensagem, né, da palavra de Deus é esse tempo da gente, em meio à crise, a gente olhar para cima, ver que Deus está no controle, é a gente olhar para dentro da gente, ver o que a gente precisa, né, se reconciliar com Deus, se voltar com Deus. Né? Hoje eu vi um texto na internet onde dizia: se Jesus está voltando, se o Senhor está voltando, eu não sei. Né? O escritor disse: eu não sei, eu só sei que está se aproximando cada dia mais. Então, assim, a gente não tem como a gente afirmar, é hoje, é amanhã, é esse ano, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem a certeza: está se aproximando, cada vez mais, os sinais estão acontecendo. E a palavra vai ser, né? revelando, e a palavra, cada dia mostrando. Ela vai se confirmando cada vez mais. Então é tempo da gente, como igreja, se unir, é tempo da gente se voltar para o Senhor, voltar-se para a sua palavra, né? E a nossa esperança continua nele que está assentado no trono. Né? E esse convite, né, pastor, é a grande comissão, é a gente testificar, né, quando ele diz assim, é um texto até conhecido da nossa igreja: a quem enviarei? Quem irá após mim? E a gente, né, a gente fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente está nesse trabalho aqui, a gente impossibilitado, né, de se reunir como igreja, impossibilitado de visitar os irmãos, mas a gente continua usando aquilo que a gente tem, são as redes sociais, não é? É o telefone, a comunicação, e a gente vai, né, continua, né, pregando a palavra de Deus, né? E nesse dia, né, já concluindo, né, pastor, sobre esse texto maravilhoso, né? A gente está no final de semana onde há reflexão sobre a Páscoa, é uma data simbólica, mas a gente não pode desprezar
né, que é a memória, né, do sacrifício do Santo de Israel, como diz aqui Isaías, né? E esse sacrifício é o que proporciona, né, nós estamos aqui hoje, né, agradecendo a Deus, agradecendo porque Ele se sacrificou por mim, né, por você que está assistindo, né, e nós glorificamos a Deus essa oportunidade de estarmos, né, refletindo sobre a palavra, né, pastor, um texto maravilhoso, né, o controle de Deus e o chamado de Deus no meio às crises, né? Em meio à crise. Em meio à crise a gente olha para cima, Deus no controle, olha para dentro e olha para fora. E nesse final de semana, né, um final de semana de Páscoa, a gente continua avançando, orando ao Senhor. Né? Domingo nós temos culto, né, às 18 horas, né, a nossa live. Que você possa acompanhar pelo nosso canal, né, as nossas redes sociais, dê o seu like, compartilha. Continua orando, porque a obra do Senhor ela não para. É um chamado. A quem enviarei? Para mim e para você, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Né, pastor? É verdade. O senhor quer fazer mais algum comentário antes da gente concluir? Alan também. Não, eu só quero somente, só para finalizar, relembrar, irmão, que Deus tem um chamado para cada um de nós. E como igreja do Senhor, nesse momento de crise, nós sabemos que quem traz o refúgio, quem traz a cura, quem vai trazer a restauração, a gente sabe que é lá do céu. O salmista diz que nós devemos olhar, né, para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então que nós possamos, primeiramente, acima de tudo, buscar a Deus. Segundo lugar, rever a nossa vida como pai, nossa vida como marido, como esposa, como filho, como servo, serva de Deus. Vê isso aí, rever isso com Deus. É muito importante. Porque Tiago diz que a nossa vida é um vapor. É como uma chaleira, está ali, você abriu. Então tudo pode acontecer. Né? Nós estamos na dependência de Deus, estamos na mão de Deus. E Ele está no controle de tudo. E que quanto mais nós pudermos fazer, dizer que Jesus está voltando, mostrar que Deus está no controle. Irmão, para cada palavra negativa que você receber, ouvir, irmão, dá uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de certeza, porque nosso Deus, Ele é certeza de vitória. Amém, querido? Amém. Alan, quer comentar? E a gente venha continuar se voltando para o Senhor, como falou no texto. Deus está no controle de tudo, então que a gente venha se voltar cada vez mais para o Senhor e, assim, as pessoas que estão em isolamento, que não estão trabalhando, se a gente refletir, que a gente antigamente falava muito, não, nossa vida é corrida, a gente nunca teve tanto tempo para buscar a Deus como estamos tendo agora. Então que a gente venha continuar olhando para o alto, mesmo no meio dessa crise, que a gente venha ler a palavra e entender que Ele está no controle de tudo. Então tudo está nas mãos dele. Não vamos nos desesperar, a cada dia basta o seu mal. Então vamos continuar meditando e pregando o Evangelho cada vez mais. Não podemos ir na igreja, não podemos ir na rua, mas vamos usar da tecnologia que está sendo uma ferramenta para a gente continuar avançando como igreja do Senhor. É uma porta que o Senhor tem aberta. Isso. E você que está aí, né, nos acompanhando, independente da sua situação, circunstância, se você perdeu o emprego, se você está com problema de saúde, né, seja qual for a situação, até mesmo se você está distante do Senhor, né, nós vamos orar agradecendo e deixamos aqui esse convite, né, para você que está, se você quiser se voltar, né, neste dia para o Senhor, né, está lançado o convite. Né, o Senhor, ele é Deus de restauração, de esperança e tem vida nova, né, pastor? Tem vida nova para a gente, Amém. Tem vida nova para você. Sempre após a tempestade, o sol, ele raia. E a gente continua crendo que Deus, ele está sentado no trono, no controle de todas as coisas. Amém? Vamos agradecer com o nosso pastor Benício, né, e agradecendo a todos os irmãos, né, um abraço aí a todos da família Eis-me Aqui. Amém. Amém, pastor? Pai, te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos
para aprendermos da Tua palavra. Foi com certeza muito proveitoso nesta tarde, esse momento de estarmos aqui, ó Pai, vivenciando este momento sublime que o Senhor nos proporciona de meditar a Tua palavra, de entender que tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor é exatamente algo que já foi vivenciado pelo Teu povo no passado. E sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle, o Senhor está no seu trono, como nós ministramos no culto da família recentemente. O Senhor, o Deus poderoso, está no trono, ainda está no trono, sempre estará no trono e está com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, sobre o universo. Por isso, Pai, nós somos gratos ao Senhor. Agradeço ao Senhor pela vida do evangelista Felipe Nogueira, pela vida do meu filho levita Alan Douglas, ó Pai, que está nos auxiliando, facilitando, Senhor, os ensinamentos para o Teu rebanho. Ó Pai, somos muito gratos por isso. Que o Senhor continue a usar esse jovem para o louvor e para a glória do Teu nome. Pai querido, pedimos que o Senhor entre, Senhor, dentre esses lares, ó Deus, algumas pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas que no nome do Senhor eles possam ter esperança de um dia melhor, esperança que o Senhor está no controle da sua vida, da sua família. E nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor jamais nos despeça de mão vazia, porque a Tua palavra, ela veio nas nossas vidas para fazer o que Te apraz. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive, que reina para todos sempre. Amém e amém.